Peço para que você abra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 10. Vou procurar ser bem breve. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, Ele santificou, Ele preparou, isto é, pelo véu, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é que o prometeu. Deus é fiel. Tem até um cântico que eu aprendi quando criança: Deus é fiel, né? E Ele preparou para nós, possibilitou a nós adentrarmos no santuário por um caminho diferente. O povo de Deus, amados, nos dias de Moisés, entendia muito bem esse conceito de santuário, de entrar na presença de Deus. Ele não tinha a menor possibilidade de se apresentar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. O povo, quando ia para oferecer sacrifício, ele se preparava, tinha várias coisas para fazer antes dele chegar ao templo. Quando se tratava de levar a vida, eles levavam quase sempre de maneira fútil, vã, de qualquer jeito. Viviam muito diferente dos dias de hoje, de qualquer jeito. Mas na hora de ter que ir lá no templo, chegar diante do sacerdote, tinha algumas coisas. Eles tinham assim um medo grande de se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Se apresentasse com pecado, o que acontecia? Morria. Então tinha lá o sacerdote que intercedia pelo povo a Deus, oferecia sacrifícios, eles levavam sacrifícios, cordeiros, novilhos, e ali era sacrificado para que seus pecados fossem perdoados. Era assim que funcionava nos tempos de Moisés. Mas na vida eles viviam de uma maneira, podemos dizer assim, farisaica, né? Havia uma reverência, um respeito, um certo temor de se achegar a Deus, de chegar diante do Todo-Poderoso, do Deus de Israel, aquele Deus que tinha tirado lá do Egito e prometido uma nova terra. Eles estavam no caminho. Havia muitas leis e maneiras e códigos que Deus havia dado ao povo. Está lá em Êxodo, capítulo 18, capítulo 19, Deus estabeleceu várias coisas e formas e códigos para que o povo vivesse, para poder chegar a Ele. Quando eles chegaram depois de terem saído do Egito, e chegaram ao pé do monte, Deus falou assim: não, o povo fica aqui, quem vai subir é só Moisés, o povo fica aqui embaixo. E para comprovar, os irmãos sabem o que eu estou falando,
O povo ficou lá esperando, não demorou muitos dias, e eles começaram a pecar de novo. Começaram a lembrar do Egito, das coisas do Egito. Parece que a travessia do mar não havia lavado ainda o pecado lá de trás. Eles ainda estavam sujos do Egito. Não é a pregação de hoje, mas no Novo Testamento, Paulo ensinando, fala que eles foram lavados no mar. Mas eles não enxergavam isso. Eles não conseguiram enxergar. Deus estabeleceu então, deu para Moisés os mandamentos, e deu regras para que o povo pudesse caminhar pelo deserto, até chegar à terra prometida. E dessa forma o povo foi então. E o povo dava tanto trabalho para Moisés, que a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra. Nunca houve nem haverá um homem tão manso como Moisés. Imaginem os irmãos, como era a vida de Moisés. Coitado. Um povo que só vivia resmungando, murmurando, lembrando as coisas, é melhor voltar. A comida lá do Egito é boa. A cebola lá do Egito é boa. Ainda bem que eu não gosto de cebola. Vamos voltar para lá. Bem melhor. Era assim. Levavam a vida de qualquer jeito. Do jeito que eles queriam. Queridos, o tempo passou ali, Deus estabeleceu, o tabernáculo foi construído, e nesse tabernáculo, nesse santuário, tinha uma coisa que separava o povo do lugar santo. Separava o povo das coisas santas. Somente o sacerdote poderia entrar ali. Os irmãos conhecem a história. Não vou levar. Olha só, tinha um véu que estava no santuário. Ali não se podia entrar. Um lugar puro, um lugar consagrado. E somente o sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano. Todas estas coisas aconteceram. O povo ficava de fora, e o sacerdote, uma vez, depois de todo um ritual, adentrava no santuário para oferecer a Deus sacrifícios pelo povo, pelo pecado do povo. Pois bem, veio Jesus, Novo Testamento, Filho de Deus. Ele morreu no nosso lugar, tirou o nosso pecado, e diz a palavra lá em Mateus, que o véu do templo se rasgou. E hoje, irmãos, nós podemos entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Nós estamos no santuário, nós fomos lavados, nós fomos santificados, ou foi permitido a nós entrar no santuário e ter acesso livre a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Nós temos acesso livre. Você está no santuário, lugar de Deus. Quem está aqui, irmão? Quem está aqui? Você consegue enxergar a Deus? Deus está na tua vida, no teu coração. Você consegue enxergar Jesus na vida do teu irmão? Você tem olhos para isso? Talvez aqui haja pessoas que tenham entrado com muitos problemas. Deus permitiu que você entrasse. Ele te deu acesso livre. Pessoas com enfermidades, e nós vamos orar por elas. Deus permitiu que você entrasse aqui, desta forma, para ser curado. Você entrou aqui cheio de pecados. Deus permitiu que você viesse até a presença dEle, com todos os seus pecados, para ser libertado, para ser purificado, para ser lavado, para ser perdoado, para você ser abençoado. O acesso está livre.
O acesso está totalmente aberto para você chegar diante dele, chorar, derramar toda a podridão, toda a enfermidade, todos os maus pensamentos, tudo diante dele. O acesso está livre. Aproveite, porque Jesus deu início com isso, na sua morte, na cruz. Ele deu acesso a que você chegasse diante dele. Você entrou na era da graça, dom imerecido. Você não merece nada, nem eu merecemos. Nós aqui não merecemos nada, só pela graça de Jesus. Ontem eu estava ouvindo de noite já, madrugada, uma música, Amazing Grace, e como ela foi formada, como ela foi criada, um compositor. E era um homem que matava escravos, escravizava pessoas. E quando ele se converteu, ele clamou alguns anos por misericórdia. Deus o perdoou, ele virou um pastor e fez a música. Preciosa graça, preciosa graça. Nós estamos na era da graça. Todos nós, do jeito que estivermos, podemos ter acesso a Deus. E Jesus veio, e veio o Pentecostes. E logo após o Pentecostes, então, historicamente foi estabelecida a igreja do Senhor Jesus, dos cristãos. Pela primeira vez, aquelas pessoas que se reuniam para cultuar a Deus, lembrando do sacrifício de Jesus e de tudo que ele tinha ensinado, foram chamados de cristãos. Está lá em Atos. O que mudou do velho, da época de Moisés, para a época de Cristo, para o Novo Testamento? O que mudou? Mudou tudo, meu irmão. Uma mudança completa, total. Esse é o problema dos dias de hoje. É a interpretação que nós damos para estas coisas. Para aquele tempo de sacrifício e para o tempo que nós temos hoje de acesso livre. O véu se rasgou, entramos diante de Deus, do Todo-Poderoso. Mateus 27 fala sobre isso. Não precisamos mais de leis, não precisamos mais de regras, nem de sacrifícios, muito menos de sacerdote. Não precisamos de sangue borrifado, esparzido sobre as pessoas, sobre altar, sobre novelha. Vocês já imaginaram chegando aqui, né? E entrando, cada família, com uma ovelha, para oferecer sacrifício? Não precisa mais disso. Coitado de quem mora em apartamento, né? Vai ser difícil. Queridos, não precisamos mais nada dessas coisas. Mas eu pergunto para os irmãos: onde está o temor a Deus? Onde está o temor a Deus? Quero dizer para vocês o seguinte, que ter acesso livre não significa que você pode transitar diante de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Pensemos. 2 exemplos para vocês. É inaugurada uma rodovia, uma rua. É liberado aquela rua para o trânsito. Você tem acesso a essa rua. Você pode transitar nela de qualquer jeito? Você pode andar a qualquer velocidade? Você pode parar em qualquer lugar? Não, né? Acesso livre não significa transitar de qualquer jeito. Tem códigos, tem regras. No tempo de Moisés tinha tudo aquilo, tinha todo um ritual.
Queridos, o véu se rasgou, você pode entrar, mas nós precisamos aprender a estar na presença de Deus de uma forma que o agrade. Senão seremos fariseus, como o povo era. A rainha Esther, no livro de Esther, capítulo 5, conta a história de que ela, rainha já, pediu permissão para entrar na presença do rei Assuero, seu marido. Ah, esposa, você já pensou se tivesse que fazer isso com o marido? Não dá, né? Não dá. E é interessante, se você depois ler a história, que havia um código, havia uma regra. A regra era: só era permitido entrar na presença do rei se ele estendesse o cetro dele de ouro, permitindo que você tivesse, ou que qualquer pessoa tivesse acesso à sua presença. A rainha Esther ficou no pátio, esperando que o rei pudesse estender o seu cetro para ela entrar. Não se entra na presença do rei de qualquer jeito, de qualquer forma, ou quando quer. Tem que haver uma forma. E é isso que nós precisamos aprender. Transitar na presença de Deus, andar na presença de Deus, tem alguns princípios, alguns valores que o Espírito dele começa a passar para nós, a transferir para nós podermos estar na presença de Deus. Quando nós ressuscitamos, o mundo ficou para trás, não é verdade? Nós pedimos perdão, nós nos arrependemos dos pecados, somos batizados, o Senhor nos perdoa, nós entramos, começamos por uma porta e é um caminho, meus irmãos, que a gente não pode desistir. Eu costumo dizer o seguinte, aprendi com um amigo, falou assim: olha, eu já sou tão de Jesus, já atravessei a ponte e já destruí a ponte para não voltar mais, para não ter que voltar mais, não dá, não tem mais jeito. Então, queridos, quando nós entramos nesse caminho, quando somos ressuscitados por Jesus, nós começamos a receber dele princípios e valores que são muito diferentes do que nós tínhamos no mundo. Esses princípios, esses valores, vão fazer com que o nosso coração ame, tenha prazer nas coisas de Deus, tenha prazer nas coisas divinas, santas, puras. E aí nós começamos a fazer parte destas coisas, porque Ele falou que nós devemos nos santificar. Quem quer ver a Deus tem que ser santo. Que coisa maravilhosa! Quem é que tem esse acesso? Quem de nós aqui tem esse acesso? Abra o livro de Salmos, capítulo 24. Lá está a resposta. Salmo 24, versículo 4. Eu tinha medo de ler este versículo, confesso para os irmãos. Eu tinha medo. Perguntaram para o salmista: quem entrará no santuário? Quem entrará? Nós estamos num. Olha a resposta. Você não sente temor pela resposta no versículo 4? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Uau!
Uau! Quem entrará no santuário de Deus, irmãos? Podemos levantar as mãos limpas, podemos levantar as mãos santas. Como estamos? Tinha uma música também que eu aprendi, exatamente com esse versículo. E quando na igreja cantava, eu ficava quieto, porque eu não tinha as mãos limpas. Meu coração não era puro o suficiente. Eu tinha um temor tremendo de cantar isso daí. Eu não era digno de levantar mãos. Muito imperfeito. A palavra de Deus diz também lá em 1 Pedro, capítulo 1, o apóstolo falando que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Ser santo aqui é muito fácil. Ser santo aqui, eu diria para vocês, irmãos, que realmente a gente convive, poderia dizer que é quase impossível alguém pegar e fazer alguma coisa contra o irmão, não é verdade? Diante do santuário do Senhor, de mentir para Ele, de brigar, de discutir, de sair na mão, né, como dizem, quase que impossível. Aqui é muito gostoso. Como é que é lá no seu trabalho? Como é você em casa, no relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? Como é você, jovem, no relacionamento com os seus pais? Como é que você se comporta sozinho, quando ninguém está olhando, no trânsito, na rua, aonde você entra com os seus pés? Os mesmos pés que permitiram que você tivesse acesso livre a Deus. Aonde você vai com Ele? Aonde vai os teus pensamentos? São os mesmos pensamentos que você tem nesse momento aqui, no santuário? Aonde estão os teus olhos? As suas palavras, como elas são? São temperadas ou são torpes? Me parece que nos dias de hoje, me corrijam os pastores aqui, a gente tem visto em muitos lugares, eu viajo muito, irmãos. Conheço várias igrejas e entro e prego em algumas delas. É incrível como se hoje se fala palavrão como se fosse, entre cristãos, como se fosse uma coisa normal. No meu tempo, palavras que são ditas hoje na igreja, nem assim passava perto da cabeça da gente. Atitudes, olhares, malícia. Brincadeiras de duplo sentido são normais dentro do santuário. Não é o problema dessa igreja. Mas eu não sei como que você vive ou como vivemos lá, para podermos entrar aqui, cantar, orar, dizimar, levantar mãos santas, abençoarmos os irmãos como nós abençoamos agora aqui, orarmos por eles, e Deus aceitar esse sacrifício. Se é que é um sacrifício.
sede santos em toda a vossa maneira de viver. Essa é uma regra, essa é uma condição de transitar diante de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, olha o que diz a palavra. Verso 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Se o Senhor voltar agora, é assim que Ele vai nos encontrar, irmãos. Imaculados é sem mancha, é figura, como Cristo se apresentou imaculado a Deus, daquelas novilhas que eram sacrificadas lá para perdão dos pecados do povo. Tudo aquilo foi feito em figura, hoje é uma realidade. Só que agora, não existe mais véu, nós estamos diante de Deus. Onde houverem 2, 3 pessoas, Deus está ali. Nós somos vários aqui, irmãos. Alguém duvida que Deus está aqui? Não é para temer? Não é para largar rápido o pecado? Não é para largar rápido a malícia, a concupiscência, as obras mortas? Não é para nós realmente nos sacrificarmos em oração, em choro, lágrimas, com o coração quebrado diante de Deus? O mundo está no estado que está, porque falta Deus. E há muitos cristãos que estão longe disso. Sofremos as consequências daquilo que nós mesmos fazemos, porque não somos o que nós deveríamos ser. Não damos valor para aquilo que Jesus fez, porque quando Ele começa a nos abençoar, e Ele começa a dar prosperidade para nós, nós logo resolvemos gastar mais tempo conosco do que com Ele. Eu mereço. Afinal de contas, trabalhei, Deus me abençoou, então hoje eu tenho isso, tenho aquilo, então eu posso usufruir. Vamos na igreja hoje, não dá. Tenho que cuidar da minha casa, está lá na praia, Deus me deu. Mas eu tenho que ir lá. Não, mas irmão, e a igreja? Mas hoje não dá. Eu só tenho hoje, porque amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Irmãos, já me falaram isso, viu? Eu estou contando, porque me pediram isso, me falaram. A condição, queridos, de transitar diante de Deus não mudou. Os valores de Deus não mudam. Não mudaram. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Deus é imutável. Ele não muda. As condições são as mesmas. É preciso haver consagração. É preciso haver santificação. É preciso haver arrependimento. É preciso haver busca. É preciso haver desejo de estar na presença de Deus. Antigamente, a condição era externa. Agora, a condição é interna, é lá no coração. Filho meu, onde está o teu coração? Provérbios fala assim: filho, dá-me o teu coração, porque dele procede o caminho da vida
e o caminho da morte. É interessante que o texto que nós lemos, ele fala sobre desejo, mas ele fala da mente. Quer ver? Vamos abrir lá novamente em Hebreus. Olha capítulo 10, o texto que lemos. Olha no verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Mas espera lá, é consciência ou é coração? E aí? Confuso? Olha, queridos, diante de Deus, quem que conhece o nosso interior? Jesus. Você pode esconder de mim, dos demais irmãos, até do marido e até da esposa, o que você faz sozinho. Mas de Deus não se esconde nada. Nada. Os olhos dele percorrem a terra. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe o que você fazia. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você deseja. Querido, aonde está o teu coração? Há muitas pessoas que vêm para o culto, mas o coração está lá fora. E é fácil, quer ver? Os irmãos vão concordar comigo. Israel estava a caminho da terra prometida, mas o coração estava onde? Os milagres acontecendo, Deus fazendo água jorrar da rocha, carne vindo do céu, as sandálias não se desgastavam, enfermidades não havia, mas o coração estava no Egito. E aí? É diferente dos dias de hoje? Lá no profundo do nosso coração, nós temos que ter o desejo, queridos, de servir a Jesus, de amá-lo, de rejeitar o mal e se apegar ao bem. No nosso coração, diante dele que conhece, nós entramos aqui para adorá-lo, para cultuá-lo, para ouvir a sua palavra. Nós temos que ter o desejo de adorá-lo, porque o amamos, porque ele nos salvou, porque ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. E nós temos a certeza de que se nós pedirmos a ele, qualquer coisa ele nos dará. Se pedirmos para ele nos curar, nós seremos curados. Se pedirmos para ele nos santificar, seremos santificados. Você terá força para se santificar, porque esta força não vem de você mesmo, vem de Deus. E nós vamos ler isto. A questão é, você está disposto? Quando Pedro falou assim, Senhor, eu te amo, foi lá, brigou, cortou a orelha lá do coitado soldado. Eu te amo, Senhor. Ah, é? Tá bom. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E depois Jesus ressuscitou, entrou na presença dos apóstolos reunidos, na realidade estavam com medo, essa é a grande verdade, estavam ali reunidos, Jesus passa pela porta, e entra, e todos ficam maravilhados, pasmados, e ele pergunta para Pedro, você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Não pense mais em você, pense nas minhas ovelhas. E o Senhor ali ceou com eles e falou, vão, saiam agora, preguem o Evangelho, preguem o reino de Deus como eu preguei, eu dei o exemplo, sigais as minhas pegadas. Vão lá, façam a mesma coisa. Queridos, do coração vêm coisas naturais, divinas de Deus.
Naturais, eu digo, é da nova natureza, da nova criatura que você é. Porque as coisas velhas já ficaram para trás. Eu costumo dizer que as coisas naturais para cristão são coisas dos céus. Porque ele já foi lavado. A sua vida mundana já ficou para trás. Não existe mais, não deve existir mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não dá para viver pecando. Hebreus 12:4. Não basta ler a Bíblia. Não basta trazer os dízimos. Não basta jejuar apenas. Fazemos muitas coisas, depois pecamos. E achamos que aquele pecado é mais ou menos um bônus de tudo que eu já fiz na igreja. Jejuei, orei, fui em todas as reuniões, dei o dízimo, abracei o irmão, orei com ele, desejei que Deus o abençoasse. É assim que acontece. Mas não é assim que deve ser. Não é assim que devemos estar diante de Deus. Não é assim que nós devemos transitar diante de Deus. Apocalipse fala que lá não entrará coisa alguma que contamine. Se eu perguntar aqui quem que deseja entrar no céu? Todo mundo, né? Vamos levantar a mão assim? Pode levantar a mão, eu desejo. Eu desejo entrar, subir assim, entrar no céu. Mas, querido, Apocalipse fala que para entrar lá, não pode haver nenhuma sujeira na nossa vida, na minha vida. Não pode haver. Irmãos, eu tremo. Eu estou pregando isso, mas eu tremo, irmãos. Eu tremo. Jesus, numa das suas parábolas, em Mateus, capítulo 25, separou. Uns passou à direita, outros à sua esquerda. E disse: quando vocês não fizeram um desses pequeninos, a mim vocês não fizeram. Daí só de pensar que às vezes a gente não gosta de um irmão, nossa, é para se sentir do lado esquerdo. Falar mal do irmão então, fofocar, isso não deve existir no nosso meio, jamais. Lá não entra nada que contamine. Mas como eu disse, Jesus se apresentou da seguinte forma: eu sou o caminho. Que mais? A verdade. E que mais? A vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mais gostoso de tudo, irmãos, graças a Deus por isso, Jesus está aqui, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E nesta manhã, nós temos a oportunidade de passar por Jesus, deixar todas as nossas obras mortas e passar para uma nova vida, uma vida de consagração. Você não vai sair daqui santo, mas você vai sair daqui com uma nova maneira de viver, uma nova maneira, novos olhos, uma nova mente, um novo coração desejoso de não só entrar no céu, quero entrar no céu, não, mas de fazer aqui na terra, de ser aqui na terra um exemplo, de pregar o reino de Deus, de trazer outras pessoas para a presença de Deus. Querido, Ele permite isso, o acesso está livre. Vamos permitir que outros também recebam os valores de Deus. Vamos nós nesta manhã receber os valores de Deus que nos fazem ser diferentes e de sermos chamados filhos de Deus. Porque todo mundo aí fora fala, não é verdade? Todos nós somos filhos de Deus. Será? Se fossem filhos de Deus, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo. Corrupção, roubo, mentira.
assassinato, latrocínio, não é verdade? Mas não. Se nós formos cristãos que se consagra diante de Deus, certamente esse mundo será melhor. Os nossos filhos verão um exemplo. As crianças que vão descer verão um exemplo aqui, não vão ouvir dentro do santuário bobagem. Eles vão ver atenção, cuidado, amor, carinho. Aí eles vão respeitar. Sabiam disso? Que é assim que funciona? É assim que funciona. Para terminar, eu quero ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 2, 2 versículos, para a gente terminar e orar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quer ver? Olha, eu vou até... Capítulo 2, a partir do verso 1, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem falado. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, a pedra viva, Jesus, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, nós aqui, diga para o seu irmão, você é pedra viva, pode dizer para ele, você é pedra viva. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. É todo domingo, é todo dia na sua casa, na oração com a sua família. Você é edificado. Casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que nós cantamos aqui, as orações que fizemos, os abraços que demos, é sacrifício espiritual a Cristo. Está entendido, querido? É para isso que a gente vem na igreja, para nós recebermos o alimento, o leite, para nós irmos crescendo, aprendendo e nos consagrando dia a dia, até chegarmos a estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Por isso Pedro fala, sede santos, como eu sou santo. Ainda, capítulo 5, verso 10, último verso. Olha só que graça, amor, que maravilhoso, queridos irmãos. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Hoje você vai sair daqui com todos esses princípios. Você vai sair forte, você vai sair com vigor, dinâmico, para fazer e permitir que o Espírito Santo trabalhe estas virtudes na tua vida, na vida do teu irmão, na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, para nós conseguirmos chegar à estatura completa de Cristo.